Paz do Senhor, meus queridos. Graças a Deus, está tudo bem com os irmãos? Então, mais uma noite que nós estamos aqui na casa do Senhor para, juntamente com os irmãos, estudarmos mais uma porção da palavra de Deus. Nós estamos com um tema já há 2 semanas, né? Ou seja, 2 doutrinas, falando sobre comunhão cristã. E já vimos a forma como a comunhão se manifesta, vimos que a comunhão cristã se manifesta em perseverar nas reuniões congregacionais. Vimos terça-feira passada que a comunhão se manifesta no temor coletivo, e hoje nós vamos ver a terceira parte que fala sobre a comunhão cristã se manifesta no amor fraternal. Antes, porém, de nós darmos continuidade ao nosso estudo, eu quero convidar os irmãos para nós juntamente adorarmos ao Senhor com uma oração. Vamos orar ao Senhor agradecendo pela oportunidade e pelo privilégio de podermos abrir a palavra de Deus e a lermos e a colocarmos na nossa vida para que nós sejamos mais sábios, né? Vamos então orar. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, nós oramos agradecidos. Obrigado por mais esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos em torno da Tua Palavra para aprendermos mais de Ti. Pedimos que o Teu Espírito Santo, que é revelador dos mistérios mais profundos de Tua Palavra, nos oriente e nos guie e nos dê entendimento. Em o nome de Jesus oramos. Meus irmãos, gostaríamos de agradecer aqui a oportunidade de estarmos louvando mais uma vez esse culto de doutrina. Amém? Vamos começar louvando o grande ao Senhor. Amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, do santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Cante. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, do santo monte, a alegria de toda a terra.
e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, explica nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar
duvida ou se acredita, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, e se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o mar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do gentil ao judeu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Aleluia, agradecemos a oportunidade, amém? Amém. Vamos então fazer leitura da palavra do Senhor. O nosso tema, como os irmãos já estão sabendo, está no livro de Atos, no capítulo 2, nos versículos 42 até os versículos de número 47. De cada um destes versículos nós vamos tirar uma maneira, uma forma, mostrar para os irmãos uma forma dessa comunhão ela ser manifestada. Então, já vimos 2 versículos, vamos ver o de hoje. Mas vamos fazer a leitura aqui do 42 ao 47. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Graças a Deus. O nosso estudo acerca de comunhão cristã está então baseado aqui nesse texto de Atos do capítulo 2, que fala acerca da igreja primitiva. Como eu falei na introdução, o nosso tema está dividido em 5 tópicos e nós já vimos os 2 primeiros, que é em perseverar nas reuniões congregacionais, baseada no versículo 42. Tivemos terça-feira passada que a comunhão se manifesta no temor coletivo, baseado no versículo 43. E hoje nós vamos ver o terceiro tópico, que fala a comunhão cristã se manifesta no amor fraternal. E o versículo que está baseado nisso é o versículo de número 44 do texto que nós acabamos de ler, que diz: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Amém? Então, esse é o nosso assunto, falar sobre comunhão. E vamos ver, de acordo com o versículo 44, falar sobre o amor fraternal. Para nós entendermos o que vem a ser esse amor fraternal, nós precisamos entender que existem diversas formas de amor.
Vamos explicar isso. Porque aqui fala de amor fraternal. Existe pelo menos, alguns estudiosos falam que existem 4 formas de amor. Alguns estudiosos vão além e falam até de 5. Vamos identificar então alguns deles aqui, as formas de amar. É isso, o amor tem as suas formas, as suas maneiras de amar. Claro que Paulo aqui falou de amor fraternal, então é uma forma diferenciada de amar. Então nós conhecemos o amor ágape, que é o amor de Deus, é o amor supremo, a excelência do amor. Aquele amor que está em 1 Coríntios capítulo 13, que é uma passagem linda, que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, o amor não se sente mal, o amor não é egoísta, e vai aquela palavra linda sobre amor, aquele é o amor ágape, é o amor de Deus. Mas existe a segunda forma de amar, que se chama eros. Essa forma de amar, eros, vem de erótico, de erotismo. É o amor entre casal de sexo oposto, amor de homem por mulher. Veja que é diferente do amor que nós temos para Deus. A forma como eu amo minha esposa, como ela me ama, é diferente da forma como nós amamos a Deus. Eu sei que você sabe fazer essa diferença tranquilo. Então, o amor de Deus é o amor ágape. O amor entre homem e mulher é o amor eros. E tem uma outra forma de amar, que é o amor fíleo. O amor fíleo é o amor entre irmãos. É justamente esse amor fraterno aqui. O amor fraterno é o amor que eu tenho pelo irmão David, o amor que eu tenho pela irmã, pelas pessoas. É o amor não só entre irmãos da mesma fé, mas o amor entre povos. Essa é a forma mais correta de falar. Entre pessoas que mal se conhecem ou que nunca se viram, mas que nós queremos o bem daquela pessoa. Isso é uma forma de amar. Esse amor fraterno de que Paulo falou, é o amor fíleo. Existe ainda uma quarta categoria de amor, ou forma de amor, que é chamada estorge. Esse é um amor filial, o amor de pai para filho. Veja que é bem diferente do amor de marido e mulher, é diferente do amor entre pessoas, não é? O amor que o pai e a mãe têm por um filho é um amor que não se mistura com outra forma de amar. Existem casais, geralmente entre pessoas inexperientes. Eu já conversei com alguns casais que alguns deles morriam de medo de ter filho. E eu perguntei, mas ter filho é uma bênção, por que você tem medo de ter filho? Porque vai atrapalhar o meu relacionamento com o meu esposo, aí ele dá mais atenção para os filhos, ou ela dá mais atenção para os filhos, aí atrapalha. Não. Isso é uma tolice. O amor de pai por filho, ou de filho por pai, não interfere no amor entre marido e mulher. Não interfere no amor entre pessoas sem ser parentes, entre povos. Então, são formas diferenciadas de amar. Amém, meus queridos? Então, são 4 formas de amar. Quando o apóstolo Paulo vem dizer aqui amor fraternal, ele está falando do amor fíleo, o amor entre pessoas. A gente ama aquelas pessoas mesmo sem ter relacionamento com elas, porque amar significa querer o bem. Eu não quero nada de mal para aquela pessoa, eu estou amando aquela pessoa. Eu não preciso ter um relacionamento íntimo com ela, eu não preciso conviver com ela, ela não precisa conviver comigo, mas se eu quero o bem daquela pessoa, eu estou amando. Amém? Então, é desse amor que Paulo trata aqui. Nós, na igreja e como igreja, fomos chamados por Jesus e nós temos, por exemplo, aqui na nossa igreja nós temos diversas famílias.
Aqui tem a família, o David tem a família dele, eu tenho a minha, e tem diversas famílias. Aqui, a nossa igreja aqui, a nossa membresia é composta de diversas famílias. Mas veja que existe uma irmandade. Esse amor fraterno é aquele amor que a gente ama uns aos outros, porque nós somos um em Cristo, porque nós somos irmãos, nós formamos aquela comunidade cristã. Isso é amor de verdade. É amor de verdade. E no amor fraterno está, claro, toda e qualquer forma de amar, como eu falei aqui, está debaixo do amor ágape, o amor de Deus, que é o amor supremo, não é? Quando nós amamos os irmãos de forma filial ou fraternal, nós estamos amando, nós estamos demonstrando ter em nós o amor ágape, que é o amor de Deus. Amém, meus queridos? Então, essa é a forma de amar, esse amor fraternal é o amor a que Paulo se refere aqui. Isso deve existir na igreja. Aliás, é a marca característica da igreja verdadeira de Jesus. É o amor fraternal. Você sabia que Jesus orou por essa união? Está registrado no Evangelho de João. Abra sua Bíblia aí, por favor. Evangelho de João, capítulo 17. E nós vamos ver os versículos 21 e o versículo de número 23. Abra sua Bíblia, por favor, João 17, versículo 21. Olha o que diz Jesus aqui. Ele está fazendo aqui a oração sacerdotal. Ela é conhecida como a oração sacerdotal. Jesus está orando a Deus. Ele aqui está próximo a completar a obra do seu ministério, a obra salvífica, indo entregar sua vida em sacrifício no Calvário. E minutos antes da chegada do traidor com os algozes, ele está orando a Deus, agradecendo pela vida dos discípulos. Então, nessa oração, Jesus fala aqui, versículo 21, ele diz aqui, ó, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 23 diz, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado. Os irmãos observam a profundidade dessas palavras. Jesus está dizendo aqui que o mundo vai nos conhecer, o mundo vai conhecer que eu e que meu irmão em Cristo é a igreja verdadeira, que nós somos discípulos de verdade, quando nós amarmos uns aos outros. É interessante isso aqui, que ele não disse, o mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos pela igreja, pelo templo bonito que vocês levantarem. Não. Ou pela roupa bonita que vocês vestirem. Não. Não é por nada disso. Ou pela vida próspera que vocês tiverem. Não, não é nada disso. Olha o que ele diz aqui, ó. Para que o mundo creia que tu me enviaste, ele diz aqui, ó, para que todos sejam um. Jesus está falando de unidade. E ele diz aqui, ó, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste. Ou seja, o amor que nós, como crentes, demonstramos uns pelos outros, se torna uma
característica para o mundo, para o descrente, quando eles veem a forma como os crentes se tratam, como os crentes se unem, como os crentes se ajudam, a forma como eles se amam, o mundo olha e diz: verdadeiramente esse povo é o povo de Deus. Por quê? Porque lá no mundo existe até um jargão que diz assim: é cada um por si e Deus por todos. Ou seja, lá fora é uma vida competitiva. As pessoas ficam querendo o que o outro tem, passando por cima, usando subterfúgios, na sua grande maioria subterfúgios imorais, ilegais, para conseguir as coisas. Na igreja, isso não pode acontecer. Claro que no seio da igreja existem escândalos e existem pessoas que não agem conforme a palavra de Deus nos ensina. E isso causa um mal muito grande para quem não é crente, porque as pessoas não conseguem entender isso. E as pessoas dizem assim: como que alguém que carrega a Bíblia, como que alguém que usa o nome de Deus pode agir desse jeito? Eu acredito que todo crente já ouviu alguém reclamando assim de algum irmão nosso que anda sendo negligente no seu testemunho. Então, o mundo, eles vão nos conhecer, eles vão conhecer que nós estamos em Deus e Deus está em nós, é pela nossa união, pela nossa unidade. Acho que eu já contei uma vez aqui, num tempo passado, que a igreja onde nós estávamos antes de vir aqui para o Gama, nós sempre nos reuníamos e ajudávamos sempre aqueles irmãos bem necessitados mesmo. Quem não tinha casa, a gente construía. Se a casa estava ruim, a gente se reunia e reformava, e fazia esse tipo de coisa. E eu me lembro que da última vez, Deus falou comigo para abençoar uma certa irmã. Eu estava passando em frente ao lote dela, e ela de um lote de esquina e não tinha muros. Ali residia uma irmã com 2 filhas, ou seja, 3 mulheres sozinha. Ela viúva, e o filho já casado, 3 mulheres morando num lote de esquina sem proteção nenhuma. E eu passando, vi aquela situação e Deus falou no meu coração: faça um muro para ela. E eu passei, eu disse, amém. Fui e tal, depois cheguei na igreja e falei para os irmãos: irmãos, vamos fazer o muro da irmã fulana. E a igreja foi uma alegria, né? E os irmãos, lá, como a gente já tinha esse hábito de fazermos essas coisas, conseguimos levantar o material, a mão de obra mesmo foi minha, eu fiz, um outro irmão, 2 irmãos, e quando eu comecei não tinha ninguém para ajudar, todo mundo trabalhando, mas todo mundo participou, e Deus levantou pessoas para vir ajudar. Até o moço que não era crente da madeireira ficou encantado com a forma como a gente fazia as coisas e também colaborou com alguns tijolos. E eu me lembro que quando nós estávamos na construção daquele muro, 11 dias nós deixamos o muro dela prontinho, 31 metros por 16 por mais 31, graças a Deus atrás estava fechado. 11 dias deixamos lá chapiscadinho, bonitinho, por dentro e por fora, até portão nós colocamos. Em 11 dias nós fizemos isso. E eu me recordo que algumas pessoas passavam, pessoas que eu não conheço, e as pessoas ficavam admiradas e diziam: o senhor que é o pastor da igreja? Eu falei: sou. Daquela igreja ali? Daquela igreja.
puxa, que coisa, Deus abençoe e tal, a gente nunca viu isso, nunca viu. Você está entendendo? Isso é amor fraterno. Quando a igreja se reúne, quando os irmãos se reúnem, o mundo vê. O mundo vê. Eu me lembro de um senhor, não sei se aquele moço é evangélico, mas ele, no começo, quando eu estava tirando as medidas, ele chegou lá até meio grosso e tal, dando umas opiniões que eu nem acatei e tal, e ele ficou meio assim, mas depois aquele moço se abriu tanto, e quando passava me cumprimentava, quando voltava me cumprimentava, e era uma alegria, e até terminar o muro o homem já estava dizendo paz de Cristo para mim. Então ele ficou encantado, porque depois ele descobriu que eu era o pastor da igreja, que os irmãos que estavam ajudando ali eram os irmãos da igreja, que todo mundo sabia que aquela irmã não tinha a menor condição de fazer aquilo. Então, o fato da igreja estar trabalhando, da igreja estar unida, ajudando alguém carente, aquilo despertou pessoas, e irmãos e pessoas foram congregar conosco, foram para a nossa igreja, porque ficaram encantados com esse tipo de atitude. Ou seja, é isso aqui que o apóstolo Paulo está falando, sobre amor fraterno. Como eu posso estar bem se o meu irmão vai mal? Como pode eu estar feliz e agradecer a Deus porque acabei de jantar, de almoçar e a mesa estava farta, mas eu sei de alguém ali que não vai dormir saciado da mesma forma como eu, porque não tem condições. E como eu posso simplesmente dizer, Deus abençoa fulano, que ele tenha condições, se quem tem condições de dar, de repartir, sou eu. Então, eu não posso nem fazer uma oração como essa. Eu tenho que pegar o pouco que eu tenho e dividir com o irmão que não tem. Isso é amor fraternal. Nós não podemos estar felizes se o nosso irmão está triste. Então, claro que nós não vamos acabar com os problemas do mundo, não é isso. Isso também o social faz parte da igreja, mas não como uma missão da igreja. Isso não é missão da igreja. A missão da igreja é pregar o evangelho. A missão da igreja é resgatar o homem do poder do pecado, é tirar o homem da condenação eterna e levá-la para o céu. Foi isso que Jesus fez. Jesus não resolveu o problema da pobreza do mundo. Lembra de quando Maria derramou aquele unguento na cabeça de Jesus? E Judas repreendeu ela, dizendo, que desperdício, porque não se vendeu isso por uma grande soma de dinheiro e não distribuiu com os pobres? A resposta de Jesus foi, os pobres sempre estão com vocês. Deixa ela, porque o que ela fez, ela estava me preparando para o meu sepultamento. Então, Jesus não disse, deixa que os pobres, eu vou resolver o problema deles. Eu vim para isso, vou tornar todo mundo rico. Não. Isso é papo furado, isso não é evangelho. Os pobres sempre estiveram aqui, vão estar aqui. Os pobres vão existir na igreja, vai existir irmãos mais afortunados, mas não importa. O que importa é que dentro da igreja não tem pobre nem rico. Nós somos todos e temos tudo em comum. Se eu tenho um pouco mais, vou juntar com um pouco de outro que tem um pouquinho mais, e a gente melhora a vida daquele menos afortunado, para que ele não passe privações. A função da igreja é essa. Amém, meus queridos? Então, falando sobre amor fraternal, a comunhão ela se manifesta no amor fraternal. Então Jesus disse que através desse amor, dessa união, é que o mundo vai conhecer que nós somos dele. Vamos para esse foi o nosso primeiro subtópico, eu esqueci de dizer para os irmãos, o nosso primeiro subtópico sobre amor fraternal. O segundo subtópico sobre o amor fraternal é que nós devemos ser cordiais uns para com os outros. Então, cordialidade, sabe?
porque nós somos família de verdade. Como eu posso dizer que tenho o meu irmão em Cristo aqui na igreja e viver aos trancos e barrancos com ele? Isso não existe. Isso não está havendo amor de verdade. Então nós temos que ser cordiais uns com os outros. Nada de ser severo, de ser áspero. Não, cordialidade é coisa boa. Cordialidade é gentileza. É tratar bem as pessoas. Vamos ver essa referência? A referência está na primeira carta de Pedro, no capítulo 1 e no versículo de número 22. Pedro, capítulo 1 e versículo 22. Olha o que diz aqui, ó. Purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Que palavra tremenda do apóstolo São Pedro. Ele diz que quando nós fazemos isso, quando nós amamos com amor fraternal, amor fileo, amor fraternal, não fingido. O que é um amor fingido? Ora, um amor fingido é aquele amor de mentirinha. Um amor fingido é um amor de palavras. Eu me recordo de um irmão que certa feita um irmão chegou e contou das necessidades que ele estava atravessando. E aquele irmão, até um irmão bem abastado. E quando aquele irmão carente falou para ele que estava com necessidades em casa, o irmão só disse assim: vamos orar. E botou o irmão do joelho e orou e abençoou e cada um foi para casa. Eu me lembro que eu era na época bem novo na fé, bem novo. E eu achei aquilo estranho demais. Porque o irmão era um irmão muito humilde, mas era um irmão muito fiel. E a outra pessoa era uma pessoa de condição. Depois o irmãozinho desceu a pé para casa. O outro entrou num bom carro e foi para casa. E não supriu a necessidade do irmão. Qualquer pessoa vê que isso não está certo. O próprio Tiago diz: como que algum irmão tendo bens do mundo e sabe que o outro irmão tem necessidade e diz: vão em paz, que Deus os abençoe. Isso não está certo. Não está certo. É claro que existem pessoas na igreja que passam por privações, porque alguns deles têm vergonha de chegar e de pedir ou de conversar. E também já tem o outro extremo, né? Já tem os outros que gostam de aproveitar. Mas isso é necessário que haja um discernimento, porque existe o que realmente precisa. Infelizmente, as pessoas que tentam tirar proveito acabam transformando as pessoas que têm um bom coração em pessoas que acabam com o coração endurecido. Você sabe, hoje em dia às vezes você quer ajudar alguém, mas de tanta coisa errada que você vê, de alguém mentindo, de alguém querendo se aproveitar, você deixa de fazer e você diz: quem sabe se não é mais um aproveitador. Ou seja, então as pessoas que agem mal acabam atrapalhando aqueles que realmente precisam. Nós
temos que cuidar uns dos outros. O amor não pode ser um amor fingido. Amai-vos cordialmente uns aos outros, para o amor fraternal não fingidos, amai-vos ardentemente uns aos outros, com coração puro. Essa palavra ardente, amor ardente, é aquilo que a gente entende por paixão, né? O amor é uma coisa mais sossegada, a paixão é aquela coisa louca, abrasadora, né? Que tira até a inteligência das pessoas às vezes. Alguém, quando está apaixonado, o pessoal diz que uma pessoa, quando está apaixonada, fica meio bobo, né? E fica mesmo, não raciocina direito. Então, é esse amor ardente, mas com um coração puro. Então, é assim que a igreja deve amar. É assim que a igreja deve cuidar. Nós temos que cuidar uns dos outros, suprir a necessidade uns dos outros. Isso é o tópico que nós estamos vendo aqui sobre amor fraternal. Primeiro, nós vimos aqui que Jesus orou por essa união. Segundo, que é o que nós vemos aqui, que nós devemos ser cordiais uns para com os outros, no trato, na palavra, sabe? Ser cordiais. Ter um coração puro, sem maldade, como diz o versículo 23 a seguir, que nós temos aqui ainda de Pedro, que diz: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre, né? Então, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade. Amém, meus queridos? Então, isso é a forma como nós devemos proceder com relação ao amor fraternal. Veja que a igreja primitiva, eles estavam sempre juntos. Estar junto significa dizer assim: o teu problema é meu problema, a tua luta é minha luta. Nós somos um todo, apesar de sermos muitos, nós somos um todo. Nunca podemos achar que o problema de um não é problema meu. Não. Se é um problema para o meu irmão, se é um problema para a minha irmã, também é um problema meu. A gente se une e resolve esse problema. Amém? Eu me recordo de uma historinha que tem um fundo muito grande de verdade sobre isso. Conta-se que numa fazenda, o fazendeiro, para resolver um problema com um rato, uma infestação de rato na casa dele, comprou uma ratoeira. E quando o ratinho viu aquele fazendeiro chegando e armando uma ratoeira, ele correu, chegou para a galinha e disse: dona galinha, tem um problema sério aqui na fazenda. E a galinha disse: qual é o problema? Ele disse: o fazendeiro chegou com uma ratoeira. E a galinha disse: ratoeira? Ratoeira não pega galinha. Isso não é problema meu, isso é ratoeira pega rato. O problema é seu, cuidado. Porque ratoeira pega rato, não pega galinha. Esse problema não é meu. O ratinho, meio desapontado com a atitude da galinha, foi e correu e contou para o porco. E falou: seu porco, nós temos um problema sério aqui na fazenda. Eu fui falar para a galinha, ela disse que o problema não é dela, mas eu acho que o problema é de todos nós e eu gostaria que a gente juntasse para nós resolvermos o problema. E o porco disse: qual é o problema, o seu rato? O rato disse: o problema é que o fazendeiro chegou com uma ratoeira. Eu vi ele armando uma ratoeira. O porco disse: mas o que é que uma ratoeira pode fazer com um porco? Ratoeira é problema para rato.
o problema é teu, resolva. O ratinho, entristecido, saiu e foi contar para um animal maior. Da galinha não resolveu, o porco não resolveu, ele foi lá no curral e contou para a vaca. E disse: dona vaca, a gente precisa se reunir porque tem uma ameaça muito grande na fazenda. E a vaca disse: qual é o problema? E ele disse: o fazendeiro chegou com uma ratoeira e ele armou a ratoeira. A vaca disse: olha para o meu tamanho, o que é que uma ratoeira vai fazer com uma vaca? A ratoeira mata ratos. A ratoeira é um problema seu, cuidado. E o rato, decepcionado por não ter ninguém para ajudar, voltou para a sua toca e foi passar a noite. O fazendeiro armou a ratoeira. Quando é de noite, o fazendeiro e a esposa se levantam com o barulho da ratoeira. Pá! A ratoeira desarmou. A mulher rápido pega e diz: peguei o rato. E não acende o candeeiro da fazenda, simplesmente pega a ratoeira para jogar fora com o rato e tudo. Só que o ratinho não tinha saído da sua toca. Uma cobra estava andando e foi pega na ratoeira. Só que a ratoeira não matou a cobra. A ratoeira prendeu a cobra pela cauda e quando a mulher pegou, a cobra foi e picou a mão da mulher. No outro dia, aquela mulher amanheceu com a mão inchada, infeccionada. O fazendeiro levou ela para o hospital. A notícia correu que a mulher do fazendeiro tinha sido picada por uma cobra. Chegou os familiares, aquelas mulheres em volta que a conheciam. O que é que o fazendeiro fez para alimentar aquele povo? Foi lá no cercado, pegou a galinha e matou e fez uma canja para dar para aquela mulher, para ela sarar e também alimentar aquelas pessoas que estavam em volta. Foi chegando mais gente, e aí o estado daquela mulher foi piorando. À medida que chegou bastante gente, o fazendeiro foi lá e mandou matar o porco para alimentar tanta gente. Passado um dia, aquela mulher veio a falecer. E agora a casa do homem estava assim, de seus parentes e amigos. E ele, para alimentar aquele povo, mandou que matassem a vaca. Ou seja, por causa da ratoeira, o ratinho não foi morto, mas por causa da ratoeira, a galinha morreu, o porco morreu e a vaca morreu. Qual é a moral da história? A moral da história é que o ratinho tinha razão. A ratoeira não era um problema único e exclusivo só do rato. Era o problema de todos. Na igreja tem que ser mais ou menos assim. É justamente isso que Jesus está dizendo aqui. Para que todos sejam um. Problema seu é problema meu. Ora, não é assim como as famílias são unidas? Mexeu com um, mexeu com todos? Na igreja, da mesma forma. Nós temos que estar unidos. Problema de um, problema de todos. Amém, meus queridos? Então, nós devemos sempre nos manter no amor fraternal. Então, já vimos aqui o primeiro subtópico, que Jesus orou por esta união. Vimos o segundo subtópico, que diz que nós devemos ser cordiais uns para com os outros. E o terceiro e último tópico do amor fraternal é que o amor fraterno deve existir sempre. Sempre. As referências, eu tenho duas referências para ler com os irmãos. A primeira é Hebreus 13:1. É um versículo desse tamanho.
Hebreus 13:1. Sabe o que é que diz? Permaneça o amor fraternal. Ponto. Acabou. É um versículo curtíssimo, mas que diz tudo. Permaneça o amor fraternal. Ele deve existir sempre. O que significa dizer que, eu já fiz a minha boa ação por hoje. Você já ouviu alguém falar assim? Já fiz a minha boa ação de hoje, já estou ok. Não, não é assim. Não existe uma medida de amar. A forma de amar e de demonstrar que, no caso, o amor fraterno que nós estamos nos referindo, deve ser um amor sem medida. É a forma como Deus nos amou. Como foi que Deus nos amou? Ele nos amou desmedidamente. Como é que é isso? Jesus disse: Deus amou o mundo de forma tal. Ou seja, Ele não deu dimensão do amor. O amor do tamanho tal. Amor assim. Amor, não. De forma tal. Isso é uma expressão desmedida. Não tem medida. Então, o amor fraterno, veja, quando alguém diz assim, eu já fiz a minha boa ação de hoje, significa que a pessoa está fazendo por obrigação. Eu cumpri minha cota, encerrou. Não é isso. Se nós não vivemos o cristianismo por obrigação, nada que você faz na vida espiritual tem que ser por obrigação. Entenda, Jesus chamou você para liberdade. Você é livre. Livre. Por exemplo, não existe uma obrigação de oração. Eu tenho que orar tantas vezes por dia. No judaísmo existia. No judaísmo se orava 3 vezes por dia. No Islã, por exemplo, no Islã eles oram bastante. No Islã se ora 7 vezes ao dia. Claro, isso é a forma da pessoa colocar a sua religiosidade, buscar a Deus. Cada religião tem a sua forma de fazer com que o seu adepto se chegue a Deus. Mas no cristianismo é diferente. Você foi chamado à liberdade. Se você está orando por obrigação, se você está amando por obrigação, se você está fazendo algo por obrigação, porque para fazer cota, eu já fiz minha cota, hoje eu já pratiquei o bem, então encerrou. Não, isso não é amor. O amor é algo espontâneo. Você se sente bem em fazer. Quando você faz bem para alguém, o bem que você faz para alguém faz mais bem para você mesmo. Eu não sei nem se deu para entender com tanto bem que eu falei aqui. Mas o bem que você faz para alguém faz mais bem para você mesmo. Ou seja, enquanto as pessoas acham que nós estamos abençoando elas, e na verdade estamos, mas nós é que estamos sendo abençoados. Porque é prazeroso fazer. Aquilo causa em nós um bem-estar muito grande, porque você está sendo movido pelo Espírito Santo. Amém? Então não é uma questão de cota, não é uma questão de obrigação. Por isso que as pessoas do mundo não entendem e acham que ser crente é chato. E tem gente que diz, puxa, esses crentes não tem o que fazer, vai para a igreja domingo de manhã, domingo à noite, vai para a igreja na terça, vai para a igreja na quinta, e às vezes vai no sábado, 5 dias por semana, 5, 6 vezes. Esse povo não tem o que fazer não. Por quê? Porque ele, quando vai na igreja dele, ele vai por obrigação. Ele não tem alguém lá para se relacionar. Nem existe comunhão entre as pessoas que ali estão, porque não é uma família. Não existe comunhão entre as pessoas que ali estão, e nem existe comunhão com Deus. É algo de religião. Eu vou cumprir uma obrigação. Perdão. Eu vou fazer o que me foi
mandado fazer, o que me ensinaram a fazer, cumpri essa cota, pronto, resolvi, agora está tudo bem. Não é isso, cristianismo não é isso. Cristianismo é vivência, é amor experimental. Amém, meus queridos? Então, só para nós concluirmos aqui, a segunda referência é ainda falando sobre esse terceiro subtópico, que é que o amor fraternal deve existir sempre. A outra referência é a 1 de Pedro 3,8, que diz: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Olha que conselho lindo do apóstolo Pedro aqui para nós. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Já pensou, irmãos? A gente pensando tudo igual? Ô irmãos, vamos levantar cestas básicas aqui para dividir com a família. Vamos, conte comigo. Todo mundo pensando assim. Você já pensou que bênção, como a gente pode suprir a necessidade alimentícia de uma família? Sabe, alguém que está com necessidade de calçado, de roupa, eu tenho na minha casa, não é resto não, eu tenho camisa, eu tenho um sapato que estão me sobrando, não é sapato furado, nem velho, não. Quando você dá algo para alguém, você está semeando, você está plantando. Então, cuidado com o que você anda semeando. Se você semeia coisas ruins, é coisas ruins que vai nascer da sua sementeira. Você está entendendo isso? Então, semeie sempre o melhor. Semeie sempre o melhor. Semeie amor, você vai colher amor. Semeie misericórdia, você vai colher misericórdia. Semeie amizade, você vai colher amizade. Você já conhece o adágio que diz que quem planta ventos colhe tempestades? É verdade. Então, semeie coisas boas. Então, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Isso é a recomendação do apóstolo São Pedro, no capítulo 3, no versículo 8 da sua primeira carta. Olha, irmãos, nós já estamos terminando, mas para nós fecharmos aqui esse terceiro tópico do nosso estudo sobre amor fraternal, aliás, sobre comunhão cristã, o terceiro tópico que nós estamos vendo hoje é amor fraternal, que a comunhão se manifesta no amor fraternal. Então, se eu tenho comunhão com meu irmão, eu tenho que amar uns aos outros. Jesus orou por esta união. Devemos ser cordiais, e o amor fraterno deve existir sempre, sempre. Paulo disse: não nos cansemos de fazer o bem, porque colheremos no tempo oportuno. Então, claro que quem ama fraternalmente não faz já pensando na colheita. Olha, está me sobrando aqui, eu vou dar, porque eu vou plantar, que eu vou colher depois. Não, também não é. Não é negociado. Se alguém faz esse tipo de investimento na obra de Deus, vai perder. Vai perder. Tudo tem que ser pautado pelo amor. Eu vou fazer porque eu amo meu irmão, eu não quero que ele passe privações, eu não quero que ele tenha necessidade, eu quero que ele esteja bem alimentado como eu estou alimentado, eu quero que ele esteja bem vestido como eu estou vestido, eu quero que ele esteja bem calçado como eu estou calçado. Você está entendendo isso? Mas isso é uma atitude de amor, isso é uma expressão de amor chamada fíleo, que é amor fraternal. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vamos orar, agradecendo ao Senhor para que Deus nos dê mais desse amor, para que nós nos amemos uns aos outros, um amor não fingido, mas um amor verdadeiro. Vamos orar? Senhor, te louvamos por tua palavra.
Queremos te agradecer, Senhor, porque teu Espírito Santo, nesta noite, nos orienta que nós devemos amar como tu nos ama e como o Senhor nos amou. Nos amou sem impor condições. O Senhor nos amou simplesmente por amar, sem pedir nada em troca. Nós devemos amar assim. Ajuda-nos, Senhor. Tira do nosso coração toda a avareza. Tira do nosso coração todo sentimento ruim. Que o Senhor nos ensine a amar verdadeiramente. Que o Senhor nos ensine a perdoar. Que o Senhor nos ensine a vivermos em harmonia, porque só através da unidade é que o mundo vai conhecer que nós somos teus e que tu estás em nós. Ajuda-nos, Senhor, na nossa debilidade cristã. Ajuda-nos a realizar e cumprir a tua palavra na nossa vida. No nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Que a graça do Senhor, o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Os irmãos tenham uma noite maravilhosa, em nome de Jesus.